Olá, boa noite a todas, a todos. Antes da gente dar início à atividade, eu queria confirmar se todos me escutam, se tem algum ruído, testar direitinho para que a gente siga bem. Estou vendo que já algumas pessoas entrando. Todo mundo está me escutando direitinho? O som tá chegando bem? Ok. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Mamed Silva, sou conselheiro e vice-coordenador da Comissão de Direitos Humanos do CRP 02 e estou muito feliz em dar as boas-vindas a vocês que estão no dia de hoje, na noite de hoje aqui, interessados e disponíveis em conversar sobre direitos humanos, né? Fazendo parte de mais uma edição do Café com Direitos Humanos online. Para quem não. Então, assim, agradecendo a presença de vocês e na expectativa de que a atividade agrade a vocês e que a gente esteja junto aí durante toda essa uma hora que a gente tem junto para debater e discutir. Para quem não conhece, não sabe, não vem acompanhando os cafés, o Café com Direitos Humanos é uma atividade que já existe desde o ano passado, organizada pelo Conselho Regional, né, o CR2, diretamente aí sobre responsabilidade da Comissão de Direitos Humanos, tem como objetivo não só visibilizar a agenda dos direitos humanos, mas também trazer um pouco essa agenda para perto da prática profissional dos psicólogos em geral. Às vezes a gente tem uma ideia de que os direitos humanos é um tema que está mais ligado a quem atua na área, quando na verdade a gente no dia está sendo atravessado por várias situações que estão relacionadas à violação de direitos. Então o café ele vem chamar a categoria para pensar qual é o nosso lugar nessa luta, qual é o nosso lugar nessa luta por dignidade humana. O café de hoje, que é uma semana especial, é a semana em que a gente comemora o dia da psicóloga, né, o dia do psicólogo. Então o café, ele tanto é especial pela referência à semana, né, das psicólogas e dos psicólogos, como também no dia 12, a gente celebrou o Dia Nacional da Luta contra a Violência no Campo. Então, assim, eu acho que é um momento bem oportuno para a gente pensar nessas conexões, né? Pensar no nosso compromisso social enquanto psicologia, enquanto disciplina produtora de conhecimento, mas também pensar nessa realidade em que a psicologia está inserida e a gente pensando nas lutas, na violência no campo, a gente pensa bem também na nossa realidade local, na realidade do nosso estado. Eu vou colocar aqui o tema então, que eu acho que é congruente com isso, é pensar a psicologia, vou já deixando aqui para ficar fixo para quem for chegando já ir acompanhando. Então, é pensar a psicologia, as lutas populares e o exercício profissional. Como é que esses três temas, então, se cruzam e entendendo o compromisso social da psicologia enquanto produtora de discurso, enquanto disciplina, né? Produtora de conhecimento, de discurso, de realidades, e pensar como esse compromisso social ele dialoga com as lutas nas lutas populares, os movimentos populares, né? Qual é o nosso lugar nisso, fazendo ênfase no papel, né, do exercício profissional, no reconhecimento social das violações, no reconhecimento social da luta popular, no reconhecimento social de grupos que vêm lutando não porque se afinam com um discurso de direitos humanos, mas vão lutando porque tem uma experiência de vida onde a luta não foi uma escolha, né? Então a gente pensar em como a psicologia qual é o lugar do exercício profissional, qual é o lugar da psicologia nessa luta, que é uma luta por emancipação social de grupos que têm ficado à margem, digamos assim, do mínimo para a dignidade humana. Objetivo também, no final, digamos, seria a nossa cereja do bolo, a gente pensar em práticas de cuidado nesse contexto que às vezes traz um sentimento de impotência, tão difícil às vezes trabalhar nisso, trabalhar com esses temas, e a gente vai pensar um pouquinho como é que a gente cuida
de quem a gente acolhe, mas também como é que a gente cuida da gente, lidando às vezes com contextos tão difíceis. Para a gente, queria, antes de avançar, registrar a presença de Alda, nossa presidente do CRP. Feliz em contar com a presença da nossa presidente. E mais uma vez agradecer a todo mundo que está chegando, dizer que é uma alegria recebê-los aqui. Hoje, para dar andamento, para preencher esse nosso debate, e o café eu vinha comentando que é uma atividade que existia presencial, que a gente já fazia no ano passado, esse que é uma troca entre colegas, essa é a ideia do café, trocar experiências, se aproximar, tomando um cafezinho, comendo bolacha, um bolinho, nesse clima entre pares, e que a gente, durante a pandemia, passa a fazer aqui, mas o convite para que cada um pegue sua bolachinha, pegue seu bolinho, pegue seu café, porque é um momento realmente de troca. E aí, para trocar com a gente hoje, a gente convidou uma psicóloga, companheira que eu admiro muito, Valdinete Barbosa. Eu tive já, pela Comissão de Direitos Humanos, a oportunidade de participar com ela numa ação, uma escuta pontual, com o objetivo de avaliação de contexto, mas uma escuta pontual, com lideranças do campo, né, defensores de direitos humanos no campo. Foi uma experiência riquíssima, fantástica, e desde então a gente, enquanto comissão, desejava e queria esse momento com Valdinete aqui, dividindo um pouco da experiência dela num momento de um café com direitos humanos. Eu vou pedir então para que nossa querida Valdinete, eu posso chamar de Val, que eu acho que eu me sinto mais confortável. Mas então, chamando, eu acho que Valdinete está aqui, não sei se ela está presente. Deixa eu ver. Estou aqui tentando, eu não sei se nossa colega está com dificuldade de entrar. Entrou, acenou. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui para a live com a gente. Deixa eu ver aqui. Valdinete Barbosa. Vamos aguardando. Muita gente acenando, muita gente chegando. Infelizmente, eu sou meio enferrujado para esse universo aí das lives, né? Hoje é a minha primeira live, eu sou acostumado com o contato, com a conversa ali junto, né? Com esse contato visual. Então, às vezes, não consegue acompanhar bem ali todas as mensagenzinhas, mas a gente vai. Estou percebendo que tem muita gente assinando, muita gente chegando, enquanto a gente está aguardando nossa colega. As pessoas que que quiserem fortalecer esse nosso exercício de trazer as agendas dos direitos humanos, mas sim a luta popular para o âmbito da psicologia. Quem acha, que quem está acompanhando, imagino que tem essa percepção da importância, né, dessa discussão, pode ir ali convidar as pessoas a compartilharem a live no comando do aviãozinho que está do lado dos comentários. Eu não sei o que é que está acontecendo aqui. A gente vai voltar a convidar a nossa amiga a fazer parte. Minha querida Valdinete, eu acho que você me escuta, porque eu estou vendo que aqui aparece, né, o teu login, então acredito que você me escuta. Acabei de enviar, então, o convite para que você
entre. Se você também for solicitar, você pode solicitar fazer parte da live. Deve estar havendo algum problema no envio do convite, então, Valdinete, se você puder, você faz a solicitação e eu aceito tua solicitação. Isso é para gerar mais aquela expectativa boa, né? Que a gente vai deixando, vai fazendo com que depois a gente vai criando aquela expectativa. É, mais cedo ou tarde a gente começa. Temos aqui Raíssa, Valeriano, Nice, Eduardo. Aceita o convite, Val. Olha aí o Eduardo fazendo o apelo que é de todos nós. Cadê você, Val? Bom, eu acho que enquanto o Val se organiza e a gente consegue resolver essa, essa dificuldade aqui, enfim, enquanto a gente consegue conectar a nossa colega, eu vou trazendo um pouco de qual é de onde a gente se localiza nessa, de como surge a necessidade da gente estar conversando e fazendo links entre psicologia e lutas populares, né? Às vezes parece que psicologia é ciência e luta popular é ativismo, e parece que esses temas não dialogam, não existe diálogo aí. Só que se a gente pensa e se a gente olha em nossa volta, vivendo numa cidade como Recife, de tanta desigualdade social, essas agendas e sistemas, eles atravessam a nossa vida cotidianamente. Quando a gente vai, recentemente, eu estava passando pela Avenida Sul, faz tempo que eu não passo por ali. E aí você vê uma série de pessoas vivendo ali, morando em espaços que não tem o mínimo, né, para a dignidade humana. E aí a gente vê aquilo, mas de tão acostumado, de tanto tempo que está vendo aquela realidade, parece que a gente vai banalizando, parece que a gente vai deixando de sentir, parece que a gente vai naturalizando isso. E a gente, enquanto sujeito individual, às vezes até por proteção, diz, poxa, eu não tenho condições, nesse sentimento de impotência, que às vezes a gente pode optar por fazer vista grossa, não ver, porque não tem o poder de responder. Mas enquanto agente social, enquanto psicólogo, sim, a gente tem um papel. E é nesse momento que essa escolha ela deixa de existir. Vamos visualizar aqui. Eu não sei se seria O caso de. Oh, olha aí! Bem-vinda, Val! Que Oi, alegria! eu entrei antes da hora, foi? Oi, eu não sei o que é que aconteceu, mas o importante é que você está aqui conosco, porque estavam todos aí chamando Val, entre Val. Pois é, eu estava aguardando você acabar a abertura para poder entrar. Ah, Aí, como tá, estava tá. essa aclamação toda, eu terminei entrando. Que bom que você já está aqui com a gente. Eu queria que você se apresentasse, contasse um pouco dessa sua experiência, desse seu gosto por essa luta, né, importante. E, enfim, que você se apresentasse e dividisse um pouco com a gente, tá? Tá bom. Posso começar? Sim, claro. Então, boa noite a todos e demais participantes, né, que tem também profissionais de outras áreas. É muito bom estar aqui. Meu nome é Valdinete Barbosa. Eu sou psicóloga, atuo
na política de proteção a defensores de direitos humanos. E a gente vai ter uma conversa legal, né? Espero contribuições. Essa área de atuação, principalmente com a população campesina, população das florestas e águas, sempre foi uma paixão minha, desde a graduação. Embora não tivesse tanta informação assim, né, durante a graduação, que a gente vai falar disso também, sobre essa lacuna que a grade curricular ainda deixa, né, com relação a essa população. Mas eu sempre gostei, sempre fui muito apaixonada por essa área e espero que a gente possa trocar experiências essa noite e que a gente possa enriquecer o nosso diálogo. Agradeço a Mamed, ao CRP, pelo convite e vamos lá. Vamos embora. Eu queria, então, Val, para a gente não dar muitas voltas e já começar nesse bate-bola, eu queria que a gente começasse partindo de um tema que é bem central para a gente, enquanto Conselho Regional, para a gente, enquanto Comissão de Direitos Humanos, e como você colocava, inclusive para profissionais de outras áreas, que é essa banalização, essa naturalização de certas violações de direitos humanos. A gente vai se acostumando a ver pessoas expostas, vivendo condições desumanas, e parece que vai criando uma ideia de que essas pessoas são mais resistentes. É como alguém que está morando num espaço com condições mínimas e como se essa pessoa não tivesse vergonha, como se essa pessoa não tivesse autoestima, como se essa pessoa não se visse, não tivesse que enfrentar também uma luta para respirar e permanecer ali com o mínimo de saúde mental, né, lutando contra uma realidade que parece muito maior, né? Então, assim, para mim, quando a gente vai naturalizando isso, quando a gente vai vendo, a gente vai distanciando dessa realidade a ponto que ela se torna meio que invisível, né? E aí, assim, eu queria que você conversasse um pouco, primeiro, como você vê essa realidade de tantas situações de violação de direitos humanos, seja no campo, seja aqui, que a gente parece não perceber, que a gente parece que é distante, parece que não é um tema nosso, é o tema do defensor de direitos humanos, é o tema daquele psicólogo que trabalha com assistência social, é o tema daquela psicóloga que trabalha com direitos humanos. Então, primeiro ponto, como é que você vê essa realidade, às vezes, da gente não perceber o que está tão perto? Como que a gente, enquanto psicólogo, e aí trazendo para a gente como categoria, qual é o nosso compromisso social, né? Como é que esse nosso compromisso social enquanto psicologia dialoga com essas lutas populares que vêm buscando emancipar essa população, buscando dar melhor condição de vida para essa população? Então, se você pudesse comentar um pouquinho com a gente, o que é que você vê, como você percebe? Ok. Eu acredito que, com relação ao compromisso social, a psicologia dialoga hoje de maneira mais fluida, digamos, do que há 60 anos atrás, né? Porque a gente sabe que a psicologia, o molde inicial da psicologia é elitista, né? Foi uma ciência pensada para homens brancos, heteronormativa, né? Que servia ao capitalismo. Então, que bom que isso vem mudando, né? Esse diálogo com o social, o compromisso com as populações menos favorecidas tem sido construído. Ainda precisa de muita coisa, mas eu acredito que o caminho já foi iniciado, né? Não estamos mais naquele pedestal do doutor, do psicólogo, daquele que é detentor de todo o saber, né? Esse compromisso social está sendo construído. Com relação a essa naturalização, Mamed, são vários fatores, né? A gente poderia passar a noite aqui elencando. Mas o que me ocorre agora, de início, talvez seja a massificação da mídia, essa banalização
da morte, né? A banalização da miséria. Se você assiste hoje um programa, esses programas notícias trágicas, né? Esses programas sensacionalistas, falam de pessoas como se estivesse falando de objetos, né? Falam da morte, falam com a mesma alegria que falam da vida, né? Assim, às vezes o semblante do noticiante nem muda, né? Então, isso tudo colabora para essa naturalização e esse distanciamento. Inclusive, a gente percebe em crianças que moram em algumas comunidades muito violentas que elas falam, elas reproduzem o crime, a cena do crime, com muita naturalidade, porque aquilo é o dia a dia delas, né? O senso comum pensa assim, né? E a mídia ajuda muito nessa construção, nesse pensamento. O psicólogo e a psicóloga precisa ser um determinante, precisa ser um divisor de águas nisso. Nós temos compromisso ético com a vida, nós respeitamos um código de ética que diz que a vida, a dignidade humana precisa estar em primeiro lugar. Então, se, como você falou, numa cidade como a nossa, como Recife ou região metropolitana, onde transitamos, se a gente se depara com cenas de, sei lá, por exemplo, pessoas no sinal pedindo um trocado em troca de uma limpeza de um vidro de carro, ou se a gente passa num determinado trecho onde as mulheres se vendem o próprio corpo em troca de um punhado de droga ou um prato de comida, crianças vivem nessa situação de degradante, e isso não toca um psicólogo ou uma psicóloga, sinceramente, estamos na profissão errada, não é? Porque a miséria do outro não é só do outro. Vivemos numa cadeia, né? Numa engrenagem. Então, o que atinge o outro vai me atingir também, enquanto pessoa e principalmente enquanto profissional, né? Então, essa coisa de que quem tem que se preocupar com isso é aquele profissional que trabalha na área de direitos humanos, isso não existe. Quando, a partir do momento que a gente entra numa graduação, obrigatoriamente o nosso olhar precisa mudar. A gente não olha mais para determinadas cenas com o mesmo olhar de antes da graduação. E depois de se formar, então, nem se fala, né? É inadmissível que um profissional de saúde mental se depare com situações do dia a dia, do cotidiano, e naturalize isso. Se isso acontecer, tenha certeza que tem alguma coisa errada com esse profissional, ele precisa mudar de área. Eu não sei se... Me escuta, Val? Estou escutando. A conexão está um pouco, às vezes, cortando um pouco, mas eu consigo te acompanhar bem. Não sei se isso está acontecendo. As pessoas estão com alguma dificuldade, coloca. Desde a minha percepção, a gente consegue avançar bem, mesmo com esse, às vezes, um quadro a quadro, mas eu consigo acompanhar bem. Eu queria registrar a presença do nosso conselheiro Daniel Coelho, que está conosco, participando, assistindo, agradecer a presença. Val, isso que você coloca de como, às vezes, as populações mais vulneráveis falam de sua realidade, descrevem situações de violência absurda e descrevem de uma forma que parece que aquilo não dói, parece que aquilo não machuca, parece que aquilo não tem um peso. Quer dizer, essa negação de contato com o sofrimento, ela tem um custo. E às vezes parece que a gente vai... esse grupo está tão acostumado com isso
que vê e acha, escuta o tiro e acha que é fogos. Quer dizer, esse discurso que às vezes circula, um discurso que não tem contato, não tem contato com o que está por trás, com todo o universo que está por trás dessas respostas, e que a gente, como profissional de uma ciência que estuda a subjetividade, a gente não pode ficar alheio. É como você diz, quando a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe para cumprir uma função. A gente escolhe para cumprir uma função social. O educador, ele cumpre a função dele como social, e o psicólogo está aí para não silenciar diante das situações em que socialmente pode até ser aceito, mas a gente, pelo conhecimento construído, a gente não passa alheio a isso, ou pelo menos não deveria passar alheio a isso. Eu queria comentar ainda sobre essa força ou essa resistência às situações muito dolorosas, que essa luta, porque para mim é uma luta, né, tanto das lideranças como da própria população, que vai superando, sobrevivendo, encontrando caminhos de felicidade num contexto bem adverso, essa luta por voz, que é uma luta pelos direitos humanos, que é uma luta por dignidade humana, ela não nasce associada ao discurso dos direitos humanos, ela não nasce por uma escolha. Às vezes a gente pode escolher, né, dizer, eu quero somar, eu quero fazer parte do movimento negro, do movimento feminista, eu quero subir nessa agenda dos direitos humanos. Essa é uma escolha que a gente faz desde o lugar que está tendo essas condições de vida digna, garantida. Mas muitas dessas populações, muitas dessas lideranças que a gente tem contato, nasceram lutando pelos direitos humanos não como uma opção. É porque tem que resistir, é porque tem que enfrentar, é porque a possibilidade de viver. E aí, às vezes, esse não tocar a sensibilidade, não reconhecer o tamanho de certas violências, vem até como um mecanismo de defesa, diante da impotência. E aí eu queria te escutar, tu, pela tua experiência trabalhando com o tema da violência no campo, trabalhando com lideranças que não se fizeram lideranças a partir do discurso dos direitos humanos, e sim pela experiência de vida. Como é que tu percebe o papel da psicologia no reconhecimento das situações de violência social, mas também no autorreconhecimento? E aí por isso que eu peço um pouco da tua experiência, porque tu tens tido a oportunidade de entrar em contato com pessoas que estão nessa luta, e como é que elas autorreconhecem essas situações, a gravidade das situações, como é que é isso? Qual é o papel da psicologia nisso? Eu estou atuando nessa política, né, de proteção a defensores de direitos humanos há 5 anos. Né? E foi tudo muito novo, porque antes disso eu trabalhava sim com a população do campo, mas não na defesa de defensores de direitos humanos. E aí essa realidade de proteger o defensor de direitos humanos na sua área de militância, são pessoas que são ameaçadas porque mobilizam sua comunidade por busca de direitos. Não deveria ser assim. Os direitos estão ali para serem acessados, deveriam estar. As políticas públicas, mas não é assim. Então, como você falou, algumas pessoas não escolhem defender direitos humanos. Não é uma opção, é um modo de vida mesmo. Não chega até elas, então elas precisam lutar por isso. E por isso, em decorrência dessa luta, são ameaçadas. Né? Hoje, em Pernambuco, né, eu posso falar, a maior parte dos defensores ameaçados são quilombolas, são pessoas do campo, né, homens e mulheres, indígenas, quilombolas, trabalhadores rurais, que travam uma luta histórica por acesso aos direitos, principalmente por acesso à terra. Eles e elas não pedem, não lutam, não reivindicam nada de extraordinário.
querem ter direito a plantar. Plantar, para, diga-se de passagem, alimentar a cidade. Né? Porque se o homem e a mulher do campo não planta, a cidade não se alimenta. Então, é isso que reivindicam. Acesso à terra, principalmente. E, assim, o que a gente percebe, não somente, a gente vai falar especificamente sobre a luta do homem e da mulher do campo, né? Mas a gente sabe que na área urbana também existem defensores de direitos humanos ameaçados, que também querem ter acesso, a polícia querem ter acesso à livre expressão, né? E isso também lhes é negado. Mas então, com relação a esses defensores, né, do campo, a nossa experiência, eu falo nossa porque a equipe é composta por outros técnicos também, diz muito da aproximação com esse homem e essa mulher do campo, num contexto de, eu não digo familiaridade, mas como já vivem em situações de tanta vulnerabilidade, nem sempre quem chega de fora de imediato bem aceito, bem recebido. Então, é tudo ainda muito incipiente, eles não conhecem ainda o propósito daquela equipe que está chegando, né, que está se aproximando. Então, às vezes, a gente precisa montar estratégias para essa aproximação. Nem sempre, de início, eles conseguem falar da ameaça. E, às vezes, até a gente tem dúvida se realmente aquela pessoa está ameaçada, porque na escuta inicial não conseguiu falar nada. Mas são estratégias que são utilizadas por esse homem e essa mulher do campo, porque já passaram por tantas situações que eles realmente precisam de um tempo para conhecer quem é aquele e aquela que está se aproximando deles. Né? E a gente precisa ter essa sensibilidade, a gente precisa entender esse time, né, que esse defensor de direitos humanos está pedindo. Né? Nossa realidade, Mamed, diz muito de ameaças ligadas a conflitos agrários. Isso é bem recorrente, né? E quando a gente, inicialmente, quando se pensa em proteção de direitos humanos, inevitavelmente pensa-se muito na seara jurídica, né? Conflito agrário. Então, a seara jurídica parece que tem tem participação indiscutível, né, nessas resoluções. Mas a gente sabe também que o âmbito jurídico, o âmbito da legislação, nem sempre é tudo tão rápido assim. Então, às vezes, os trâmites se estendem por anos, né? E isso pode comprometer a luta desse defensor, né? Pode comprometer a persistência dele, já que as coisas não se resolvem tão de imediato. A gente sabe que a morosidade da justiça é imensa, né? Então, por isso que em Pernambuco, a política de proteção aos direitos humanos dá importância também a outros tipos de proteção. E outros tipos de proteção são esses. Não somente a proteção policial, não somente o acompanhamento jurídico, não somente a ênfase da legislação, né? Legislação, eu digo em termos jurídicos mesmo. Mas a gente também dá ênfase à proteção a partir do acesso aos serviços. A gente vê o acesso à informação, a gente vê a formação da comunidade no sentido de formação de uma associação
de moradores fortalecida, a gente vê isso como uma proteção. Quando aquela comunidade consegue ter acesso à unidade de saúde, quando ela consegue, uma comunidade quilombola consegue ter acesso a políticas específicas para pessoas negras, isso é proteção. Então, nesse sentido, a proteção não fica somente atrelada ao desenrolar das questões jurídicas. A proteção é ampla, né? A gente consegue fazer com que a comunidade, com que esse defensor de direitos humanos veja proteção em vários âmbitos, porque o defensor de direitos humanos é um sujeito complexo que demanda várias necessidades e, por isso, ele precisa, sim, ter acesso a várias facetas dessa proteção, não é? Então, é isso. Eu não sei se eu respondi, né? Sim, sim. Sem dúvidas, a gente vai conversando. A gente vai avançando. Eu estou observando aqui, enquanto você falava, foram chegando vários comentários e o Paulo vem falando tanto de acreditar na psicologia encaixe com o debate da agricultura rural, como da necessidade da gente estar se aproximando desses temas. E aí o que eu queria comentar com o Paulo, mas é extensivo para todos, é que a gente, nesse trabalho que a gente faz na Comissão de Direitos Humanos, a gente busca justamente uma diversidade muito grande, uma diversidade de colaboradores que estejam participando no guarda-chuva imenso que são os direitos humanos. E aí é sempre muito bem-vindo e muito oportuna a contribuição e a colaboração daqueles colegas da categoria que têm algo a acrescentar nesse nosso exercício. Para mim é muito bom ter Val e é muito bom estar conversando sobre o tema do campo num momento em que a gente vem, enquanto conselho, se esforçando pela interiorização do conselho, onde a gente está se esforçando por ampliar essas pautas dos direitos humanos. Eu acho muito oportuno as colocações do Paulo, e Paulo, estamos aí para construir junto, porque a gente sim, eu acredito que a gente tem um compromisso, um papel social muito grande. A Dani vem trazer que essa aproximação com os direitos humanos no contexto da psicologia vem se dar nas pós-graduações, que não estão presentes ali na formação, né, na graduação. E isso, se a gente parar para observar, a gente vai ver que quem acaba se aproximando com sensibilidade, com essa percepção da proteção ampliada, isso acaba sendo muitas vezes de pessoas que vêm de uma história de luta, que vem de uma história também de resistência, muito provavelmente não igual às populações que a gente acaba trabalhando, nesse sentido, com certos privilégios, sim, mas vem de uma história de luta também, ou seja por uma questão de gênero, seja por uma questão racial, seja por uma questão de classe social, mas que vem vivendo e vem tendo contato com o sofrimento humano, que é vivido a partir de experiência individual, mas que, na verdade, reproduz questões estruturais, como o racismo antinegro, o racismo anti-indígena, a desigualdade de gênero, toda uma agenda política neoliberal. Tudo isso são estruturas que geram sofrimento humano e que a gente não pode ver só a partir da construção individual. Então, super concordo com Dani na necessidade de que a gente comece a discutir isso na própria graduação, não é? Que a gente não tenha que precisar da sensibilidade, das experiências individuais de cada estudante que se aproxima, que vê a necessidade, que se sente sensível e que aí traz o debate. E eu acho que a gente, outra vez dizendo, enquanto conselho mesmo e enquanto grupo que vem preocupado, porque a gente está num momento trabalhando junto à categoria, num momento de muita dificuldade no cenário nacional de perseguição dos direitos humanos. Então, é um momento em que a gente precisa, sim, fazer com que toda a categoria, fazer com que os estudantes que estão se formando acordem para o momento em que a gente está e para o valor que tem o nosso ouvido, o valor que tem a nossa percepção, o valor que tem tudo isso que a gente aprende na faculdade, com possibilidade de construir discurso de defesa desses grupos, né? Então, assim, acho que são aportações muito, muito importantes e muito valiosas.
Eu queria saber, Val, de você, já que você está dentro e na tua experiência tem contato, porque quando eu tive a ação que a gente fez junto, no interior, com lideranças quilombola, eu escutei sofrimento assim, difícil. São pessoas que vão lutando e dizem, eu não posso me mostrar, eu não posso me debilitar, eu não posso cair, porque tem muito comigo. Se eu cair, não só sou eu que caio. Então, luta contra uma série de situações dolorosas, luta contra uma ferida aberta que vai sendo, sabe, magoada ali, luta contra tudo isso, tendo que mostrar resistência, tendo que conter ali. E aí, assim, para mim, acho que concorda com o que o Paulo está trazendo, a nossa necessidade de se aproximar dessa realidade, mas ela também tem também tem um preço, também é um desafio. É o desafio, eu queria escutar de você, é o desafio de que estratégias e que elementos a gente tem na formação para lidar com essa dor, que é uma dor pessoal, sentida num corpo de um indivíduo a partir de suas experiências, mas se conecta com uma macroestrutura muito grande e aí traz uma coisa de impotência. Então, que instrumentos a gente tem para fazer uma escuta de alguém que está numa situação que a gente quer tirar e que a gente não tem as condições de tirar? E como é que a gente se cuida, né? Para também lidar com as nossas frustrações, com o nosso desejo de fazer mais do que a gente pode. Então, eu queria saber de você que recursos esse profissional que está atuando. E aí, quando eu te pergunto, não é pensando que o que tu traz é para quem atua lá. Porque no meu consultório eu escuto situações que estão associadas ao racismo, são situações estruturais, que a gente tem dificuldade de responder, porque vai muito além das experiências individuais, são questões estruturais. Então, o que é que você tem aí na sua experiência de estratégias, de recursos, tanto para o cuidado do outro, numa situação que soa tanta impotência, quanto no autocuidado? Eu queria que tu conversasse um pouco para a gente também ir abrindo para mais perguntas diretas. Eu acho que é a minha última pergunta para abrir para que toda a comunidade que está com a gente participe também. Certo. É um desafio, né, Maned? Porque, como eu falei, a política de proteção aos defensores de direitos humanos tem como primazia manter o defensor no seu território de militância. Ele não é retirado de lá, como outras políticas. Então, ele precisa continuar com essa dor, com essa reincidência da dor, né? Mas ele precisa continuar lutando. Ao mesmo tempo, preciso instigar, fortalecer nesse defensor a necessidade dessa luta. Então, a gente pensa sempre em 3 palavras que são pilares dessa militância. A luta, a coragem e o medo. São 3 elementos fundamentais para o defensor de direitos humanos que atua dentro do território. Ele precisa carregar esses 3 elementos: a luta, a coragem e o medo. A luta, porque ele precisa continuar militando, ele precisa continuar mobilizando a comunidade. A coragem, porque para fazer isso ele precisa ser destemido, né, até certo ponto. E o medo, porque ele precisa se preservar. Ele e ela precisam se preservar. Então, nessa estratégia, né, nessas estratégias que você pergunta aí, uma delas é estar sempre monitorando, né? A palavra certa não é essa, porque dá a ideia de controle, mas é refletindo com essa defensora e com esse defensor como é que está esse nível, né? Da luta, da coragem, do medo. Às vezes a coragem está num nível muito elevado e pode levá-lo ou levá-la a situações de vulnerabilidade, de exposição extrema, de ameaça extrema. Então, o medo precisa se sobrepor, né? Então, são doses pensadas, refletidas desses 3 elementos. Isso é uma estratégia. Nesses tempos de pandemia, e a equipe não estava podendo ir a campo, e a gente estava fazendo muitos atendimentos por videochamada,
um dos casos acompanhados, a defensora precisou transformar essa luta, né, porque ela também não estava, ela precisou transformar essa luta em escritos, em elaborações acadêmicas, para dar vazão a essa luta que estava em ebulição dentro dela e ela não estava conseguindo, ela não estava podendo, por questões óbvias, né, de saúde, não estava podendo ir a campo, não estava podendo reunir-se com os associados e associadas da comunidade. Então, essa pessoa foi orientada a elaborar produções acadêmicas mesmo, sabe? Escrever sobre o que estava sentindo, colocar toda aquela necessidade de luta, de mobilização, canalizar de uma forma mais acadêmica. Então, isso é também uma estratégia. Uma outra estratégia também que nós adotamos com relação a esse cuidado para o homem e a mulher do campo, o respeito extremo aos saberes e às tradições que essa comunidade carrega. Não pode ser desprezado, negligenciado ou ignorado, né? Quando possível, nem sempre não chegou ainda de forma equânime no meio rural, mas quando possível, existem os encaminhamentos para um acompanhamento em saúde mental, uma psicoterapia, mas antes disso é preciso saber daquele homem, daquela mulher, o que é que ele ou ela aponta como meio de cuidado, de autocuidado. É preciso ouvir deles e delas, porque eles e elas carregam históricos de autocuidado, de cuidado entre eles na comunidade. Então, os ancestrais dessas pessoas também já alimentavam hábitos e rituais de autocuidado, né? Isso precisa ser respeitado. O profissional, a ciência, não pode impor seu saber. O profissional precisa aliar o seu saber ao saber que já existe dentro daquela comunidade. Então, aquela comunidade, aquele homem e aquela mulher, por mais vulnerável que esteja, por mais ameaçado ou ameaçada que estejam, eles carregam consigo um saber próprio. A comunidade carrega consigo um saber secular de autocuidado. E eles e elas sabem fazer isso de forma excelente. Às vezes, por intercorrência de ameaças ou de variáveis externas, isso pode se perder ou pode se fragilizar em algum momento. Mas aí é que entra a psicologia, pode entrar para resgatar isso, esse saber que já existe nessa pessoa, que às vezes ele esqueceu ou se desvinculou por algum motivo, mas a psicologia pode sim colaborar com esse resgate, sabe? Isso também a gente encontra como uma estratégia de cuidado. E essa aproximação, né, com essa pessoa, com esse defensor, essa defensora, que não pode ser feito de outra forma que não seja uma aproximação mesmo no sentido de acompanhar, de tentar se aproximar da rotina dessa pessoa. Eu vou contar uma coisa bem, bem rápida. O homem e a mulher do campo, eles e elas têm alguns rituais, né? Algumas atitudes que o profissional de psicologia e outros profissionais com esse público precisam compreender. Por exemplo, eles e elas têm muita satisfação em oferecer o que eles e elas cultivam no seu roçado, né? Então,
oferecem macaxeira, oferecem frutas, e isso é uma forma de aceitar ou não isso, né? É uma forma de aproximar-se ou não dessa pessoa, né? Muitas vezes a gente pode perguntar assim, mas é certo? O psicólogo está aceitando esse tipo de coisa? Não sei. Não existe uma cartilha que se diga o que é certo e o que é errado. Mas eu acredito que precisamos encontrar meios de se aproximar e de criar um rapport com essa pessoa. Então, se é esse o meio, por que não? O importante é se aproximar, né? O importante é oferecer esse cuidado de forma contextualizada. Não adianta o profissional chegar com palavras maravilhosas se aquilo não vai fazer sentido no dia a dia daquele homem e daquela mulher do campo, né? Então, é preciso contextualizar-se, criar empatia com essa pessoa. E com relação ao autocuidado, a psicoterapia, não é algo que não pode ser esquecido nunca, jamais, porque são temas muito conflitantes, angustiantes, que despertam, sim, essa sensação de impotência, principalmente nesse contexto atual que a gente está vivendo, né? Então, as coisas parecem que estão regredindo e a gente tem, sim, essa sensação de que está chovendo no molhado, que as coisas não vão mudar. Então, é preciso, sim, essa psicoterapia. É preciso, sim, quando possível, um trabalho de supervisão. É super importante também nessa questão do autocuidado. Compartilhar sempre suas ideias, suas angústias, seus medos, suas alegrias com colegas que comungam da mesma ideologia que você, não é? Às vezes a gente termina entrando em debates infrutíferos com pessoas que não estão no estágio de compreender o que é direitos humanos, o que são populações periféricas, o que são populações de águas, de floresta, do campo. Então, não adianta você entrar em debates com pessoas que não comungam de ideias. Você vai desperdiçar. Procurar, uma forma de autocuidado também é procurar compartilhar com colegas que comungam das mesmas ideologias que você. Isso também é um autocuidado. E é isso. Encontrar momentos para falar outras coisas que não seja somente direitos humanos, violações, né? Isso é importantíssimo. E assim, eu preciso... É a última pergunta, né? Então, deixa eu só registrar. A gente vai nos minutos finais. Aí, vamos creio que nos 5 minutos finais. Preciso falar, né, nesse compartilhamento de toda a minha vida, né, de trabalhar com homens e mulheres do campo desde 2002, que eu estou nessa área. Eu preciso falar que nesse compartilhamento, né, e comungar de ideias, eu sempre tive muita sorte, porque as assistentes e o assistente social, que sempre fez dupla comigo, são pessoas maravilhosas. Então, eu tive muita sorte de poder encontrar parceiros, sabe? Assim, em ordem cronológica, Betânia Lira, depois veio Marcos Nascimento, Deise Matos, e hoje, atualmente, Érica Vieira. Então, são 4 pessoas que sempre agregaram muito saber, muita parceria mesmo, sabe? Então, eu agradeço muito de poder ter compartilhado com essas pessoas, chorado também, às vezes não deu certo, aquela família continua em violação, coisa e tal. Mas eu sempre tive muita sorte em encontrar parceiros assim. Então é isso. O autocuidado passa por aí também. Sim. Das redes, das relações, das amizades, das trocas, dos apoios, né?
entre os pares e entre quem está com a gente. Falar sobre lutas populares, psicologia, situação do campo em 50 minutos é realmente um desafio. A gente vai faltando 5 minutos para terminar, foi assim, voando. Eu queria, só porque a gente corta nos 10 minutos, é algo que a gente não tem esse controle, né? Ela automaticamente vai cortar, então, em 5 minutos. Aí eu queria dizer que tem muitas contribuições boas, importantes. Eu acho que esse é um debate que tem que ser feito. Tem uma pergunta que a Alda traz e que eu acho que com essa pergunta eu quero ir finalizando minha contribuição hoje aqui. O que é que a gente pode fazer? A psicologia tem um papel de transformar a sociedade, chamar a atenção para a importância das lutas e conquistas populares. Como você acha que podemos fazer isso? E eu acho que é o que a gente está fazendo. Não silenciar, é falar, 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 fazer com que mais pessoas conheçam, fazer com que a categoria se aproxime desses temas, legitimar a luta popular. Porque, às vezes, quem produz o discurso de fora não tem os instrumentos que a gente tem para reconhecer a legitimidade dessas lutas. Então, legitimar as lutas populares e assumir o compromisso social da psicologia, que vai além do exercício profissional. Não é? Além de atuar numa organização, eu, enquanto psicólogo, que fui formado para prestar um serviço à sociedade, eu não posso ver como distante de mim, como um tema que não faz parte da minha vida. Então, assim, registrar a presença da coordenadora da Comissão de Direitos Humanos e conselheira, né, do CRP02, Adriana Miranda, agradecer muito a todo mundo que ficou, a todos vocês que ficaram, que participaram, que estiveram com a gente. Agradecer, então, os conselheiros, a participação, a contribuição. Acho que essa é uma conversa que ela começa aqui, mas a gente, enquanto conselho, enquanto comissão, tem buscado estar presente em representações, tem uma discussão próxima. Quem tem interesse e quer colaborar é muito bem-vindo. A gente precisa fortalecer a psicologia, uma psicologia que chegue junto de quem precisa. A gente precisa deselitizar a psicologia, a gente precisa de uma psicologia popular. E isso é muito importante nesse momento. Eu acho que eu agradeço a gente ter tido esses 50 minutos e agradeço muito a Val por compartilhar, por aceitar o convite, por estar aqui. Eu tenho um carinho especial por Val, pela sensibilidade, né? Eu sou realmente um admirador do teu trabalho, Val, e agradeço muito tua contribuição no dia de hoje. Quero que tu diga aí tuas palavras antes de eu fazer os comerciais e a gente fechar. Então, é muito rápido. Meu Deus do céu, é muito rápido. Super rápido. Mas, assim, agradecer também a todos que contribuíram. Falar que o homem e a mulher do campo precisa, sim, a psicologia precisa, sim, se aproximar dessa população. É uma população que produz. Não, a gente precisa desconstruir essa história de que o homem e a mulher do campo é aquela pessoa ignorante, jeca, que o campo, o rural significa o atraso, o contrário do urbano. Isso não pode acontecer, a gente precisa desconstruir isso, porque para a gente se aproximar de uma dada população, a gente precisa rever nossos conceitos, não é? A gente precisa revisitar o que a gente construiu. A gente vive numa sociedade, constrói vários preconceitos, e a gente precisa estar sempre se revisitando, revendo os nossos conceitos e preconceitos para a gente poder se aproximar de temáticas tão especiais como essa. Então é isso, agradecer a todo mundo, a contribuição de todos. Pronto. Foi super rápido. Bom, então, sim. Então, encerrando no nosso tempo, eu queria convidar mais uma vez aos psicólogos, a categoria que queira colaborar no nosso trabalho de aproximar a psicologia cada vez mais das populações que precisam do nosso olhar, que precisam da nossa escuta, que precisam do nosso poder político de construção de discurso, precisam da gente. Então, quem quiser colaborar, está com a gente. Queria avisar, mencionar que teremos próximas lives na quinta-feira e às 19 horas aqui no Instagram
E na sexta-feira, dia 28, são lives comemorativas do Dia da Psicóloga, do Dia do Psicólogo. Estão convidados às 19 horas, quinta e sexta. Um abraço, obrigado e nos vemos.